Hoje eu vou contar minha história para vocês, tanto pessoal quanto profissional, de quem é o Fernando, que está por trás aqui da E-Commerce for Pros e também da 126 Comprou, e como que foi a minha trajetória durante esses 17 anos de mercado e que resultou aí na 123 que vocês veem hoje nos marketplaces e também com o projeto da E-Commerce for Pros de capacitação de sellers. Meu nome é Fernando Garcia, eu sou o CEO e fundador da 123 Comprou e também da E-Commerce for Pros. Quem ainda não me segue, quem não me conhece, me segue aqui nas redes sociais, se inscreve no canal que eu compartilho bastante conteúdo sobre e-commerce. Falando um pouquinho sobre o Fernando, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu acredito que essa seja uma das minhas principais características. Então eu sempre quis ter muito contato com coisas diferentes. Aos 16 anos eu tive meu primeiro contato com o Mercado Livre, com o Marketplace, que foi quando eu vendi o meu primeiro produto, que foi uma pedaleira. Eu gostava muito de música, sempre curti muito música. Então eu estudei piano, teclado, violão, guitarra. Me deu uma louca algum dia que eu queria vender a minha pedaleira para levantar uma grana. E eu anunciei ela no Mercado Livre, não sabia como que funcionava, coloquei ali uma venda pelo Sedex a cobrar, que na época era uma forma mais segura de você receber esse dinheiro. Quando o cliente lhe comprava, ele precisava retirar esse produto nos correios, pagava nos correios, depois chegava um ticket para mim e aí eu retirava esse dinheiro numa agência dos correios. Então essa foi a minha primeira venda que eu fiz no Mercado Livre e daí para frente eu continuei minha vida como estudante, Nunca fui o melhor aluno da sala, sempre estudava para passar, mas sempre tive muito contato com o computador. Então eu sempre gostei muito de jogos, eu jogava muito Counter-Strike, muito Ragnarok, jogava muita coisa. E nesses jogos eu já vendia também. Então eu juntava os itens ali e transformava isso em dinheiro. Então acho que esse negócio de empreender e de sempre vender alguma coisa, acho que sempre teve no sangue. E aí eu trouxe isso pro meu dia a dia. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com um amigo meu que já vendia no Mercado Livre. Então era bem numa época de final de ano, ele me pediu para ajudar ele em alguns processos que ele tinha, que ele não estava dando conta de fazer todos os envios. Eu ajudei ele a fazer os envios, mas também ajudei ele no administrativo ali das vendas, De uma forma resumida, depois de 3 meses, esse meu amigo, ao invés de eu trabalhar com ele tinha virado meu distribuidor e eu já estava fazendo as minhas primeiras vendas aí no Mercado Livre de uma forma um pouco mais profissional, não só como foi esporádico ali na venda da pedaleira, Eu levei isso daí em paralelo, então ainda muito novo, com 17 anos, mas já conseguia levantar uma grana para poder viajar e fazer as coisas que eu queria, sem precisar pedir dinheiro para meus pais. Só que chegou um determinado momento que eu gastei mais do que eu ganhava e aí o meu fluxo de caixa ele simplesmente acabou. E aqui eu entendo que foi a minha primeira quebra, Então chegou um certo momento que eu tinha gastado essa grana, não tinha dinheiro para repor mercadoria, comprava tudo à vista, mas também gastava tudo à vista. Então, eu parei o negócio e comecei a fazer outras coisas. Trabalhei em estamparia, eu trabalhei como técnico de computador de amigos meus, pessoal do meu prédio, pessoal da minha escola, advogados, dentistas. Também trabalhei no shopping durante algum tempo como vendedor da M-Office. Essa foi uma experiência muito legal para mim, porque eu passei a ter um contato muito direto com o público e entender que nem sempre as pessoas elas estão bem, mas que a gente tem que estar ali pronto para vender e fazer o negócio acontecer. A minha experiência ali foi super rápida, como eu sempre mantive essa minha venda em paralelo, então chegou um determinado momento que eu falei, não, eu não vou continuar trabalhando no shopping, que eu consigo fazer, se eu der um foco maior aqui nas minhas vendas online, eu vou conseguir ter um resultado melhor. Eu tomei essa decisão, saí do shopping, continuei com minhas vendas no Mercado Livre, mas ainda buscando um ensino muito tradicional. Então eu comecei a fazer a faculdade de Direito, antes eu fiz cursinho para faculdade, também fiz cursinho para concurso público, prestei concurso público TRF, TRE, um monte de concurso público aí, não deu certo. Comecei a minha faculdade de Direito, durante 6 meses eu ainda fiquei na faculdade ali, intercalando entre o trabalho e também a faculdade. Um detalhe que eu queria trazer é que eu abri a minha primeira empresa aos 18 anos, aluguei uma salinha, abri e aí eu tinha o escritório para trabalhar, para tentar não trabalhar em casa, Enquanto eu estava fazendo faculdade, minha irmã e alguns amigos meus já trabalhavam comigo
Então, no momento que eu não estava ali no trabalho, tinha pessoas que estavam, né, no backstage ali, ajudando a fazer o negócio acontecer. Só que chegou um determinado momento em que eu tive que também decidir se eu continuava a faculdade ou se eu dava um foco maior no negócio. Porque eu fazia faculdade de manhã, então eu saía da faculdade mais ou menos meio-dia, chegava no trabalho 1h e trabalhava mais ou menos até 1h da manhã. Então era uma rotina muito puxada e eu comecei a entender que eu não estava dando um foco tão grande em nenhuma das duas coisas. E se eu desse um foco maior em uma das duas coisas, com certeza ia ter um resultado bom. No direito eu queria ser promotor de justiça, então tinha um caminho longo pela frente aí e eu escolhi o que estava ali já naquele momento, que já estava acontecendo, que foi dar um foco maior ainda no Mercado Livre. Naquela época era o Mercado Livre, era o principal marketplace. Hoje já existem vários marketplaces aí concorrendo com o mercado, mas naquela época ou era o Mercado Livre ou era e-commerce. Ainda não tinha uma estrutura para montar um e-commerce, né? Muito mais complexo, o e-commerce ainda estava engatinhando, então por isso que eu preferi dar um foco muito grande no próprio Mercado Livre. De uma salinha pequenininha ali, 3x3, trabalhando 4, 5 pessoas naquela salinha, era estoque administrativo, financeiro, era absolutamente tudo ali. Dessa salinha se transformou 2 salinhas, de 2 salinhas viraram 3, de 3 a gente foi para uma sobreloja, de sobreloja a gente foi para uma casa. E isso durou mais ou menos até aos meus 24 anos. Já tinha uma certa quantidade de pessoas trabalhando comigo, mais ou menos umas 6 pessoas. Todo o processo ele era muito centralizado em mim, muito centralizado no Fernando. Então eu que tomava as decisões, eu que fazia as negociações, eu que tinha que pensar nas estratégias do negócio e isso acabava que em alguns momentos quando eu não estava bem ou que eu não estava com um foco tão grande, a coisa ela não andava. Então já fica o primeiro ponto aí, né, dessa centralização dos processos quando, por exemplo, sei lá, o dono morre e o negócio acaba. Então era mais ou menos nesse sentido que a coisa estava andando. Nessa época era muito difícil da gente manter a reputação no Mercado Livre, manter a medalha. Como todo mundo sabe, a medalha é algo muito importante no Mercado Livre para que você continue vendendo muito. Mas isso, eu não consegui ter uma linearidade na medalha, fazia com que alguns momentos eu vendesse muito, outros momentos eu vendesse pouco. Isso impactava diretamente no resultado do negócio. Além disso, também os fornecedores ainda, eu tinha que dar uma garantia de 3 meses, às vezes 6 meses para os clientes, mas eu não tinha essa garantia com os meus fornecedores. Então, quando os produtos davam defeito, muitas vezes eu tinha que arcar com todo esse prejuízo, né? Chegou um certo momento que a coisa ficou insustentável, eu não conseguia mais bancar, o fluxo de caixa estava muito comprometido e não fazia sentido continuar ali esse negócio batendo na mesma tecla porque eu sentia que as coisas não estavam saindo do lugar. Essa vez eu realmente quebrei, sobrou praticamente nada de dinheiro, mandei todo mundo embora, só quem continuou trabalhando comigo foi a minha irmã. Isso me deixou muito mal, então eu fiquei mais ou menos ali 1 semana, 10 dias na cama, tentando entender o que estava acontecendo, o porquê que eu estava naquela situação de novo, né? Porque assim, vendia muito, mas eu não sabia o que estava acontecendo com o negócio. Então, durante 1 semana, eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Praticamente entrei em depressão, mas foi o melhor momento da minha história, né? Um dos melhores momentos da minha história. Um dos momentos mais difíceis que eu já passei, mas com certeza, se eu não tivesse passado por isso, eu não estava aqui falando com vocês hoje sobre esses assuntos. Por quê? Porque ali, naquela semana, ao invés de só ficar chorando, eu desenhei um novo business plan. Eu entendi que se eu continuasse fazendo as coisas da forma que elas estavam sendo feitas, a coisa ela não ia acontecer. Então, o mercado ele tinha se movimentado e eu não tinha entendido isso ainda. Então, não adiantava só saber vender, precisava ter agora outro tipo de visão. Então, a partir daí que nasceu a 126 Comprou, que foi quando eu decidi trocar absolutamente todos os fornecedores, trabalhar com outro tipo de produto, trocar todas as tecnologias, as nossas formas de envio, forma de trabalho, a gente mudou, eu mudei absolutamente tudo nesse business plan da 123, e inclusive o nome, né, que foi 126 Comprou. Eu entendi também que eu precisava, pela complexidade do negócio, eu precisava de uma pessoa junto comigo para me ajudar a tocar isso,
que eu não sou bom em tudo, então tem várias coisas que eu odeio, como por exemplo as coisas que envolvem burocracia e tudo mais. Cara, isso daí me mata. Administrativo também, eu tenho um pouco de viés disso, mas a coisa do dia a dia não é a minha pegada executar ali. Então eu trouxe uma pessoa junto comigo, que foi o André, que foi quem fundou a 123 junto comigo. Eu trouxe a ideia, ele abraçou, ele acreditou e a gente está aqui hoje construindo ainda a nossa história. Da 123 comprou, então ali nasceu a 123 comprou, nesse momento, que foi a sintetização de tudo que não tinha dado certo e a gente resolveu fazer de uma forma totalmente diferente. E foi muito legal, porque a 123 comprou, logo em seguida, de uma forma muito rápida, ela atingiu ali 300 pedidos por dia. A gente conseguiu a medalha no tempo mínimo, né? Então a gente já começou com o CNPJ, já conseguiu a medalha ali em 2, 3 meses e daí pra frente a gente só arrepiou. Então a gente saiu de uma casinha, de uma pequena casinha. Dessa casinha a gente foi para um apartamento maior em um prédio de um amigo meu. Desse apartamento a gente foi para 2, 3, 4, o prédio inteiro. Salão de festas era estoque, era uma coisa maluca. E a gente conseguiu fazer muita coisa nesse prédio. A gente chegou ali a 1.500, 1.700 pedidos por dia. Também, nessa época, a gente chegou em um marco muito grande na nossa história, que foi mais de 70 mil lâmpadas vendidas em uma Black Friday. Isso foi incrível pra gente, mas deu um baita de um trabalho, porque a gente ficou mais ou menos uma semana, 10 dias para fazer todos os envios dessas lâmpadas. E chegou até um determinado momento em que a gente tinha mais de 40 pessoas na empresa. Essas pessoas estavam todas naquele prédio, era uma loucura aquele prédio, caminhão entrando, saindo o dia inteiro. Chegou uma hora que também a coisa ela não andou. Então, em 2017, a gente teve mais um grande marco na história da 123 e também na minha história como empreendedor, que foi quando o mercado, mais uma vez, ele se movimentou e a gente não estava pronto para essa movimentação no mercado. Então, o Mercado Livre, ele mudou diversas métricas para a medalha, onde não poderia ter acima de 20% de atraso. Então, os pedidos eles precisavam ser postados em 24 horas úteis, além do que estava sendo medida ali a reputação, a parte de reclamações e de mediações. A gente não se enquadrava em nenhum dos dois tipos de parâmetro ali do que estava sendo analisado, mas mesmo assim a gente acreditou que aquilo ali não ia pegar e que a gente não precisava se adaptar. Pois bem, o que aconteceu foi que o nosso faturamento caiu 95%. Então, a gente já faturava muito bem naquela época, fazia mais de 1.500 pedidos por dia, só que o nosso faturamento caiu muito. A gente acreditou que isso ia durar mais ou menos um mês, 2 meses, até voltar, só que não. Isso ficou 1, 2, 3, 4, 5 meses e foi assim, mais uma vez, uma das épocas mais difíceis da minha história, onde me colocou para pensar de novo o que estava acontecendo e o porquê que aquilo ali tinha acontecido. Eu entendi que não bastava só saber vender, entender sobre o mercado ali, os concorrentes e tudo mais, mas também agora a gente precisava ter uma visão de gestão, né? Na verdade, um viés de gestão, um viés de desenvolvimento de pessoas, de profissionalização, de processos, de estrutura tributária, de pessoas que tomam o negócio, que acreditam no negócio e abraçam a causa como se o negócio fosse delas. Então, tinham 40 pessoas ali, eram ótimas pessoas, mas mais uma vez, o direcionamento dependia de poucas pessoas. Isso fez com que eu repensasse tudo de novo. Sentei junto com o André, a gente desenhou mais uma vez uma nova empresa, uma nova 123 comprou. A gente investiu muito em mentoria, consultoria, curso, muito estudo, virava a noite estudando sobre gestão, porque era aquela coisa, né? Parecia que a gente estava lidando com problemas de escola. Então a gente falava assim, cara, se empreender é isso, a gente não quer. Então não só a dificuldade de vender no dia a dia, mas também na gestão das pessoas, que era um baita de um desafio pra gente. A gente começou 2018 já mudando tudo. Mais uma vez, a gente foi contra o mercado, então nenhum concorrente nosso estava no Fulfillment e a gente entrou no Fulfillment antes de todos os concorrentes. Então ainda se falava muito de mercado envios, existia uma resistência muito grande
de sellers a não entrar nesse serviço do Mercado Livre, e a gente entendeu que um dos nossos maiores gaps era a logística e que se a gente colocasse essa logística na mão deles ali, a gente ia tirar um peso muito grande para a gente ia focar em outras coisas. Eu fiz 2 envios testes para o Fulfillment, vi que o negócio funcionava, vendeu muito rápido. Aí eu chamei toda a empresa, a gente estava bem num processo de mudança da 126 comprou do prédio para um galpão. Aí eu chamei toda a empresa, reuni todo mundo, falei, pessoal, a gente vai mudar daqui 30 dias e a gente vai mudar só com mesa e cadeira. Então, tudo que a gente tem de estoque precisa ir para o Mercado Livre nesses 30 dias. Essa é a nossa meta, esse é o nosso desafio. E foi isso que aconteceu. Quando a gente mudou, a gente só levou produtos de RMA e as nossas cadeiras e mesa e aí a gente montou nosso escritório lá no galpão. Uma coisa que eu quero deixar aqui é, cara, vai ter algum momento que você vai ter que ir contra o mercado, porque se você ficar simplesmente olhando só a sua concorrência ali, você pode ficar para trás. Então a gente tomou essa decisão e logo depois o Fulfillment ele fechou a entrada de novos vendedores e isso fez com que a gente conseguisse descolar totalmente do mercado. Daí para frente, a gente colocou um foco no que a gente sabe fazer de melhor, que é fazer a negociação, que é cuidar do negócio, estruturar toda a operação, e aí a gente teve muito tempo para cuidar de gestão. Então a gente desenvolveu o nosso estilo de gestão, a nossa cultura, o nosso propósito, a gente começou a focar muito mais nisso e aí as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente. Os resultados disso, são várias coisas que vocês acabam vendo aí, como por exemplo, em junho de 2020 a gente se tornou aí o maior seller do Mercado Livre em número de pedidos. Hoje a 126 comprou pelo 2º ano consecutivo, é uma das melhores empresas para se trabalhar. Também a gente foi finalista do Prêmio Reclame Aqui 2 anos consecutivos. Construção e fortalecimento de marca, trazer novas marcas nacionais e mundiais para dentro do portfólio da 126 comprou. Hoje 3 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Então tudo isso fez com que a gente mudasse radicalmente a empresa e em 2021 a gente conseguiu a tão sonhada loja oficial no Mercado Livre e também loja oficial no Shopee. Então, assim, muitas coisas boas aconteceram depois de tantos momentos difíceis que a gente passou. Então, tudo isso que vocês acabam vendo aí no dia a dia, dos meus stories e tudo mais, não aconteceu de um dia para a noite, né? Tem toda uma história, tem toda uma trajetória e hoje o resultado é isso que vocês veem no dia a dia e o resultado dos canais. Sem dúvida alguma, a gente ainda está no começo, tem muita coisa bacana para acontecer na 126 comprou e também na E-Commerce for Pros, que é o meu mais novo projeto, onde a ideia é trazer toda essa expertise que foi adquirida ao longo desses anos, né? Acertando, errando, também fazendo isso na 126 comprou e trazer isso para o mercado de e-commerce, de marketplace como um todo, de uma forma que eu consiga ajudar os sellers que estão começando ou que já estão ali em um nível de transição para se transformar de pequena para média empresa, de média para grande. Então, naquele ponto que você está batendo no teto ali, que você não está conseguindo transpor nesse momento, então aí é onde que entra E-Commerce for Pros, trazendo o que você precisa para crescer e alavancar o seu negócio. Então, pessoal, essa é a minha história, a história do Fernando, que ali com 16 anos não sabia muito bem o que ia fazer e hoje está aqui falando com vocês e compartilhando um pouco do dia a dia. Espero que essa história inspire várias pessoas que se deparam por momentos difíceis durante a sua trajetória como empreendedor e que também as pessoas entendam que empreender não é só uma vida de holofotes, não. Tem muito trabalho duro, 99% é você tomar soco na cara, levantar, tá ali com um sorriso no rosto para falar com todo mundo e para fazer o negócio acontecer. Essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo, mexeu com você, cara, dá um curtir, isso é muito importante. E muito obrigado pela sua presença até aqui e vejo vocês nos próximos vídeos.